Alexandria Alexim, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É uma honra estar aqui com vocês. Perfeito. Alexandria, eu acho que essa é a pronúncia correta. Para começar... Alexandria. Tá certo. Para começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que de fato deve ser discutido nessa reunião, porque na sexta-feira teve a reunião e a votação do texto e justamente a Rússia acabou vetando por ser membro permanente. Então, o que vai ser tratado na reunião de hoje? Então, nós temos um grande problema com relação ao Conselho de Segurança Permanente das Nações Unidas, porque os membros permanentes eles têm um poder de veto. Então, esse poder de veto faz com que qualquer um deles, tanto a Rússia quanto a China, que são os dois países pouco alinhados, que nenhuma resolução venha a ter efetividade, porque as resoluções do Conselho de Segurança, elas têm o encorre seguinte, a obrigatoriedade. E eu venho sempre levantando que a ONU deve passar por uma reforma para ampliar o Conselho de Segurança, os órgãos permanentes do Conselho de Segurança, eis que os membros rotativos, eles não têm poder de veto. Então, eu sempre falo, tenho conversado isso com os meus alunos, eu não acredito que alguma sanção venha a ser concluída, votada durante essa reunião de hoje, porque desde sexta-feira eles se reuniram na sexta e realmente não avançaram nesse aspecto. Alexandre, conosco também o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Bem-vindo, como sempre, professor, colocando o senhor a partir de agora também na conversa. Bom domingo, apesar desses fatos e notícias todas que a gente vem acompanhando. Professor, esse avanço agora de Vladimir Putin por essa outra nova cidade, além da capital Kiev, que continua com bombardeios, a Ucrânia, os soldados ucranianos e a população tentando resistir a essa invasão, mas as notícias dão conta de que a capital pode ser tomada ainda hoje, ainda neste domingo, mas agora essa invasão a Kharkiv, muitos bombardeios foram ouvidos na região, inclusive a explosão de um gasoduto impressionante também registrada neste sábado. Professor, qual, na opinião do senhor, seria o objetivo agora de Vladimir Putin? Será que ele mesmo sabe? Se sabe, vai seguir firme? Alguns comentaristas políticos dizem que ele não deve ter a intenção de anexar a Ucrânia ao país. Então, qual seria essa outra opção? E faz bem Zelensky de continuar resistindo, protegendo o país, dizendo que é patriota, que não vai abandonar nem o seu território, nem a população, que ele e a família vão seguir no local? Ou ele deveria logo entregar o país, a Ucrânia, a Vladimir Putin e poupar vidas? Bom dia. Bom, primeiramente, em relação a essa estratégia militar russa, a gente acredita que, propriamente, a Rússia, Vladimir Putin, sabe bem o que está fazendo. Ele preparou essa invasão com bastante antecedência. Tanto é verdade que as tropas já estavam alocadas na fronteira e com alerta somente dos Estados Unidos de que propriamente viria uma invasão, uma intervenção militar. O resto do mundo acreditava que, caso viesse, não seria agora, neste momento. Então, duvidava-se um pouco dessa estratégia militar e ela acabou acontecendo. Então, pegou, não diria totalmente de surpresa, já que havia um receio da invasão, mas essa antecipação deixou realmente a Ucrânia em uma situação muito mais desfavorecida. Já na quinta-feira foram realizados os bombardeios a pontos específicos e estratégicos militares da Ucrânia, o que já ali desmobilizou as principais forças de reação com armamentos mais sofisticados que a Ucrânia teria. A gente sabe que é uma desvantagem enorme em relação entre a Ucrânia e a Rússia em termos militares, mas alguma capacidade de reação ainda haveria, e essa capacidade foi praticamente toda ela desestruturada. Então, continua o avanço numa estratégia propriamente de ocupação da Ucrânia, em termos de se levar a uma rendição e negociação, obviamente, em termos mais favoráveis aos interesses russos. Com relação à anexação do território, é uma possibilidade, mas não me parece que seja a mais importante. Antes da invasão, o que a Rússia demandava da Ucrânia era, no mínimo, uma neutralidade, ou seja, uma não adesão
à OTAN, para que não trouxesse forças militares da OTAN e equipamentos para a Ucrânia, ou seja, para a fronteira com o território russo. Então essa era a demanda naquele momento. E agora, me parece que também é o que faz mais sentido. Talvez o que também possa acontecer é uma anexação dos territórios rebeldes e talvez com uma emenda ali levando mais ao sul para juntar com a Crimeia ao território russo. Então a gente tem 3 alternativas. Uma, a anexação total da Ucrânia à Rússia, que eu acho improvável, até mesmo porque a Rússia vai permanecer sempre com aquele território indisposto, rebelde, digamos assim, ou seja, uma parte desestabilizadora dentro da Rússia, né, e muito criticada internacionalmente. Então acho que a Rússia não vale a pena assumir algo dessa dimensão, é uma alternativa, mas me parece a menos provável. A anexação dos territórios rebeldes com uma emenda, né, à Crimeia e uma exigência de neutralidade à Ucrânia, e a outra, né, o reconhecimento da integridade territorial ucraniana sem a Crimeia, mas com uma exigência de neutralidade, ou seja, de não adesão. Eu acho que esta última que eu mencionei, apesar agora da vantagem da Rússia na negociação, né, ela agora com a ocupação ela ganha mais vantagem, apesar disso, eu acho que ainda é a mais provável, pelo menos no cenário do momento. E falando do presidente do país, surpreendentemente, ele continua resistindo, inclusive está dentro do próprio território. Em muitas oportunidades na história, a gente verificou que isso não aconteceu, até mesmo porque é uma situação desconfortável ou até mesmo inviável, né, para que se administre o próprio país, e ele está colocando em risco a sua vida. Mas, na minha opinião, é uma posição acertada. Essa intervenção, essa invasão russa é inaceitável, fere a autodeterminação da Ucrânia, não permite com que a Ucrânia expresse suas vontades, né, ou se organize seu futuro da forma que bem entenda que é o aceitável. Então, ele resistir, ele continuar resistindo, ele buscar apoio da comunidade internacional, apesar de ser arriscado a ele próprio, me parece que é o correto a se fazer neste momento. Perfeito. Agora eu retomo a conversa com a professora Alexandria. Professora, como a senhora tem visto a atuação da OTAN? Porque na sexta-feira houve um anúncio do reforço das fronteiras dos países que fazem parte da organização. Também os Estados Unidos anunciaram o envio de tropas para os países que fazem parte da OTAN. Outras nações também divulgaram a ajuda financeira à Ucrânia. Outros países, o envio de equipamentos militares, armas, como a Polônia fez na última sexta-feira. A senhora entende ou vê a possibilidade de ampliação dos ataques russos ou de Vladimir Putin para outros países? E caso ocorra um erro, por exemplo, um míssil caindo em um outro território próximo à Ucrânia, isso poderia, na avaliação da senhora, desencadear um conflito entre mais países ou, nesse momento, isso seria difícil? Então, primeiro nós temos que ter cuidado, porque a OTAN, você tem membros com armas nucleares, né, com uma militarização nuclear, então isso é uma questão muito arriscada. Então, eu acho que qualquer erro, né, no lançamento de um míssil em qualquer país da OTAN faz surgir, né, a obrigatoriedade do artigo 5º, né, que quando um país é atingido, os outros se reúnem, ou seja, os outros, né, vão contra-atacar. Espero que isso não aconteça, né, que a OTAN, né, ou seja, todos os países membros da OTAN, envie, no caso, tropas para, no caso, eu digo, fazer uma vigilância, um reforço das fronteiras, e não para atacar a Rússia ou que a Rússia ataque qualquer outro país membro da OTAN. E que nós estamos vendo também essa questão dos refugiados, se vocês quiserem, podemos conversar também a respeito dessa temática. Então, eu vejo como muito arriscado qualquer membro da OTAN contra-atacar a Rússia ou vice-versa, a Rússia atacar qualquer um dos membros da OTAN, mesmo que de forma errônea, né, um míssil, como você mencionou, lançado de forma errada. Isso pode realmente trazer mais complicações nessa guerra, que eu sempre falo, entro no conceito que ela é uma guerra irregular, que é uma guerra que vem sendo aplicada desde a antiguidade,
do forte contra o mais fraco, porque embora, né, a Ucrânia ela tenha um poder militar, né, podemos dizer bom, mas não se compara ao poderio bélico que a Rússia tem. Então, é uma grande potência contra um país, né, que tem um armamento militar muito inferior. Né? Então, isso no conceito de direito internacional ele é chamado como guerra irregular, a guerra do forte contra o mais fraco. Bem que, se você para observar, a OTAN, como todos os membros da OTAN, são países aí com armamentos que superam o armamento da Rússia.